Voltamos aqui para continuar falando de globalização, vamos falar de FMI e você vai sair daqui hoje quase um economista, te garanto isso, né? Nós falamos no bloco anterior, gente, sobre o FMI, o Fundo Monetário Internacional. E nós falamos também sobre o quê? Sobre o neoliberalismo. Só revisando para você, só recapitulando, neoliberalismo é uma não intervenção do Estado na economia e a redução de sua interferência no mercado de trabalho. É o chamado Estado mínimo. Abertura e pressupõe a abertura da economia às multinacionais, a desburocratização estatal e a defesa dos princípios econômicos capitalistas. Então nós vimos isso no bloco anterior. Professor, mas como é que funciona o FMI na verdade? Eu gosto das minhas ilustrações. O FMI na verdade, a gente funciona o seguinte. Imagina que você tem aqui uma conta, uma bolsa, e que os países sócios colocam dinheiro aonde? Gente, nessa bolsa aqui, não é isso? Cada país, é lógico, vai colocar aquilo que dá conta, tá? Então, uns colocam mais, outros colocam menos. Na verdade, gente, quem hoje mais coloca dinheiro no FMI? Estados Unidos, União Europeia. É isso. E na verdade, então, gente, quem é que manda no FMI? Quem coloca mais, coloca menos ou quem coloca tudo, ou todo mundo manda igualzinho? Esse negócio de mandar tudo igualzinho, gente, esquece. Todo mundo que é filho, todo mundo que filho já ouviu, o pai já falou. Manda quem pode, obedece no juízo ou precisa. É assim que funciona, pronto, acabou. Então no FMI não é diferente. Quem mais coloca dinheiro? Estados Unidos, União Europeia. Então quem é que manda, gente? Estados Unidos, União Europeia. Mas aí vem a pergunta, né? E quem é que na verdade manda nos Estados Unidos, na União Europeia? Quem é que manda num país? Quem é que manda numa casa? Não, a casa não dá o exemplo não, tá certo? Por quê? Porque mesmo que o homem seja casado, trabalha manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, quem é que manda em casa, gente, é a mulher. Se ele for casado com mulher, quem manda é a mulher, tá? Se o homem falar que manda em casa, é que ele é casado com outro homem, que se for casado com mulher, quem é que manda é a mulher, na verdade, não é isso? Quem que manda fora de casa são elas também. A gente fala que é a gente para não ficar muito feio, essa é a verdade. Vamos lá, uma pergunta diferente. Quem é que manda na prefeitura? A esposa do prefeito? Não. É o prefeito ou são os grupos econômicos que financiaram a campanha desse prefeito? Quem é que manda no estado? É o governador ou são os grupos econômicos que financiaram a campanha desse governador? Quem é que manda no país? Tá? É o Congresso? É o presidente ou é o Joesley? Joesley não, o Joesley está preso. Tá? É o Congresso, é o presidente ou é o Joesley? Tá? E não é só o Brasil. Isso é no mundo inteiro. Quem foi que financiou a campanha do George W. Bush Filho, guerra à presidência dos Estados Unidos? A indústria bélica, a indústria siderúrgica e a indústria do aço. Para pagar a dívida de campanha, embargo aço mundial, faz guerra e vai buscar petróleo. É assim que funciona. Então quem é que manda no FMI, gente? Grupos econômicos, tá? Que mandam de forma direta ou indireta no FMI, no caso, não é isso? Gente, e é lógico que agora é o seguinte acontece, os países precisam do FMI, tá? O Brasil precisou de dinheiro prestado com o FMI. Eu te pergunto, o FMI chegou assim, com a arma na cabeça e falou, Brasil, pegue dinheiro emprestado comigo? Foi isso? Não, né? O Brasil quebrado, por erros na sua própria economia, na sua própria história econômica, falou, FMI, me ajuda, me socorre. Me salva aqui. E o FMI faz o que, gente? Fala assim, Brasil, tudo bem, eu sou a sua última solução, eu te empresto dinheiro. Mas com algumas condições, quais? Você vai ter que seguir o que eu falo. Você vai ter que fazer o que eu falo. Ou seja, você vai ter que implementar o chamado consenso de Washington. E o que vem a ser o consenso de Washington? Gente, o consenso de Washington é um conjunto de teses e ideias neoliberais elaborada por economistas dos Estados Unidos ou de organismos multinacionais lá sediados que estabeleceu uma espécie de base, de receita de bolo, tá? De lista que o mundo tinha que seguir se quisesse estar nesse mundo globalizado. E que lista é esta? Tá aqui, ó, os 10 mandamentos do consenso de Washington. Primeiro, disciplina fiscal, ou seja, só vai gastar aquilo que você arrecadar e vai ter que arrecadar mais, gastar menos. Redução dos gastos públicos, reforma tributária, juros de mercado, câmbio de mercado, abertura comercial, investimento estrangeiro direto com eliminação de restrições, privatização das estatais, desregulamentação, ou seja, afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas e direito à
propriedade garantida. Gente, faz o seguinte, deixa eu dar um exemplo mais prático, tá? E eu vou falar do Brasil porque nós estamos aonde? No Brasil, beleza? É o seguinte, o FMI fala assim, Brasil, eu te empresto dinheiro, com a condição qual? De você fazer abertura econômica. Isso, tá aqui, ó, tá? É a questão 6, é o item 6 aqui, fazer abertura econômica. O que foi que o Collor fez? Abriu o Brasil para os importados. Não foi isso? Até alegando que nossos carros eram as carroças. Mas como abre os importados, você quebra a indústria de dentro e traz a de fora. Não é isso? Brasil, eu te empresto dinheiro. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que demitir servidor público. Tá aqui, ó, redução dos gastos públicos. O que foi que o Collor fez? Até com o PDV. Demitiu o servidor público. Brasil, eu te empresto dinheiro. Mas tem que fazer o quê? Reforma na Previdência. Para o seu aposentado aposentar cada vez mais tarde, você economizar dinheiro e me pagar. Brasil, eu te empresto dinheiro, mas tem que reduzir o salário do servidor público. O que foi que o Collor fez? O que foi que a FHC fez? 8 anos de FHC, basicamente sem aumento e com inflação. Então você tinha redução de salário. Brasil, eu te empresto dinheiro, mas você tem que fazer o quê? Você tem que fazer austeridade fiscal, arrecadar cada vez mais, gastar cada vez menos. Brasil, eu te empresto dinheiro, mas você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um superávit, tá? Primário. O que é superávit primário? É do que tudo que eu arrecadar, eu já tenho que separar uma porcentagem para pagar quem? Os juros ou pagar o FMI. E aí, Brasil, aceita ou não aceita? Brasil, eu te empresto dinheiro, mas tem que vender as suas empresas, privatizações, para você arrecadar dinheiro e me pagar. E se a empresa ela produz mais, o que acontece? Automaticamente depois você arrecada mais impostos. Você tem que abrir para as empresas estrangeiras. Brasil, eu te empresto dinheiro, mas tem que fazer tudo isso, aceita ou não aceita? O Brasil teve a opção, gente? Não. Então agora você já entende o porquê que a FHC fez as privatizações. O porquê que o governo Lula fez privatizações. Só que eu utilizava o termo concessão. Privatização, no meu popular português goiano, no final é a mesma coisa, é privatização. Brasil, eu te empresto dinheiro, mas tem que fazer o quê? Tá? Você tem que seguir todas as minhas regras. E o Brasil fez, gente? Fez. Mas o Brasil pegou dinheiro emprestado com a FMI? Pegou. E ele pegou que moeda emprestado, gente? O Brasil pegou que moeda emprestado? Dólares. Dólares. E se eu pego dólares emprestados, eu tenho que pagar em dólares. Aí vem uma pergunta agora. E como é que eu consigo dólares para pagar? Através de uma coisa chamada o quê, gente? Balança comercial. Na verdade, existem várias formas. Eu posso, por exemplo, atrair empresas do mundo inteiro para cá. Como? Ausência de leis ambientais, com reforma trabalhista, tá? Com isenção de fiscais, de impostos, com isso a empresa se sente atraída, vem para cá. Ela traz que moeda no seu bolso? Ela traz dólares. E se ela traz dólares, você vai produzir em reais aqui. Ela traz dólares, vai nas casas de câmbio, última instância, Banco Central, troca seus dólares por reais e aí vai fazer o que, gente? Vai produzir. E aí o Estado ficou com dólares, dólares até usado para pagar a própria dívida. Não é isso? Mas qual é a outra forma? É a principal forma? Através de balança comercial. O que é a balança comercial? É o saldo das exportações menos as importações. Toda vez que eu exporto em dólares. Toda vez que eu importo em dólares. Então, se eu exporto 100 dólares e importo 80 dólares, eu tenho um saldo o quê? Um saldo positivo de 20. E se eu tenho um saldo positivo, eu tenho o quê? O chamado superávit da balança comercial. Se eu exporto 100 e importo 110, eu tenho um déficit. Déficit o quê? Déficit da balança comercial. O que eu posso falar para vocês? Que do ano 2000, mais ou menos, até o ano 2012, 2013, o Brasil sempre teve saldo positivo na balança comercial. Sempre exportou mais em dólares e importou menos. Tá certo? Depois, com a crise, o Brasil faz o quê? Tem saldo negativo. Mas em 2017, tá, o Brasil teve um saldo recorde na balança comercial. E o Brasil, então, teve um saldo positivo. Tá? Teve superávit da balança comercial recorde, nunca antes registrado. Ah, por que isso? Ah, gente, o mundo está voltando a crescer, o Brasil está vendendo. E com crise econômica ninguém compra aqui, então você importa menos e exporta mais. E como o dólar está alto, o dólar alto é melhor para importar ou para exportar? Para exportar. Daqui a pouco eu explico por que o dólar alto é melhor para exportar.
não é isso? Gente, mas o Brasil pegou o dinheiro com a FMI? Pegou. Ele fez superávit na balança comercial? Fez. E se ele sobrou dinheiro em caixa, ele pode pagar a sua dívida? Pode. E aí vem a pergunta, gente, o Brasil pagou ou não pagou a sua dívida com a FMI? Pagamos. E pagamos tudo. Isso mesmo, nós quitamos a nossa dívida com a FMI. Não só quitamos a nossa dívida, como fizemos o que ainda? Nós ainda emprestamos dinheiro para o FMI, fizemos um aporte ao FMI. E hoje o Brasil ele é credor do FMI. Quem diria isso? Mas nós conseguimos isso. Pagamos em dezembro de 2005 toda a nossa dívida com o FMI e hoje já somos credores do FMI. Professor, então isso quer dizer que o Brasil não tem mais dívida externa? Não, gente, calma lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como já dizia o famoso filósofo Chiquinho Toicinho, conhecido como Francis Bacon. O Brasil pagar a dívida com o FMI não quer dizer que ele não tem dívida externa, porque a dívida externa ela pode ser de três formas. Quais são elas? A dívida externa com o FMI, mais a dívida externa pública, mais a dívida externa privada. O que é dívida com a FMI? Nós pagamos, tchau e benção, acabou, não devemos mais nada. Agora, o que é dívida externa pública? Dívida externa pública, gente, é todo aquele montante, aquele dinheiro que o Estado brasileiro vai lá fora e pega dinheiro emprestado. E pega dinheiro emprestado com quem? Com quem quiser emprestar. Mas quando ele pega dinheiro emprestado, as pessoas, qualquer instituição, empresta assim só na confiança? Não, de forma alguma. Eles querem alguma garantia, um cheque pré-datado, uma promissória, ou seja, um título. Se nós somarmos toda a dívida externa pública do Brasil hoje, está girando na ordem de mais ou menos 125 bilhões de dólares. Esse dado é do Banco Central do final do ano de 2017, tá? Mas ainda temos o quê? Nós podemos ter ainda a dívida externa privada. O que é a dívida externa privada? Dívida externa privada é quando um privado vai lá fora e pega dinheiro emprestado para financiar seu empreendimento aqui, normalmente com aval do governo brasileiro, mas a gente não assume a dívida dele, tá certo? Então vai fazer o quê? Ele vai lá fora e pega dinheiro emprestado e fica devendo lá fora. Então isso dá o quê? A dívida externa privada, que hoje está na ordem de mais ou menos 190 bilhões de dólares. Então se nós somarmos a dívida externa pública mais a privada, está totalizando algo em torno de 315 bilhões de dólares. Mais uma vez lembrando, dado do Banco Central do final do ano de 2017. Ah, professor, então é muita coisa, é muita grana. Mas se hoje o Brasil quiser meter a mão no bolso e pagar, quitar toda a nossa dívida, nós temos condições? Temos. Por quê? Porque as nossas reservas cambiais já superam a ordem de 386 bilhões de dólares. Ah, professor, então por que não paga? Calma lá, nós temos que pagar somente qual? A dívida pública, porque a privada quem é que paga? A iniciativa privada. Então por que não paga a pública? Porque eu não tenho como. Ué, como não tem como? Simples. Eu até tenho dinheiro em caixa, mas eu não sei com quem está o título. Porque eu peguei emprestado com um e essa pessoa sai repassando o título. Ah, não entendeu? É o seguinte, vai na loja, compra com cheque pré-datado. Daqui uma semana volta, ó, trouxe dinheiro e quer resgatar meu cheque. Dificilmente você vai conseguir. Porque o dono da loja já passou o cheque para frente, foi para um, foi para outro, foi para outro. A mesma coisa. Os títulos deles são negociáveis. Então eu não sei na mão de quem está. Isso é bom. Eu mantenho esse dinheiro no bolso, essa reserva no bolso, tá? E vou fazendo o quê? Administrando minhas contas. Se aparecer eventualidade, se eu fiquei doente, se eu for um acidente, eu tenho dinheiro no bolso. Se não apareceu, quando chegar na época eu pago. E se eu tiver gasto? Quando chegar na época eu negocio essa dívida novamente. Beleza, sim? Tranquilo? Facinho demais. Ah, professor, então por que eu tenho que ter uma reserva tão grande se eu tenho que pagar só a iniciativa pública, a dívida pública? Porque você imagina, se todos hoje da iniciativa privada pegassem os seus reais e fosse na casa de câmbio trocar por dólares para poder quitar a sua dívida, nós temos que ter em dólares essa quantidade para conseguir trocar. Porque senão o valor do dólar vai lá em cima muito rapidamente e aí a pessoa não consegue quitar a sua dívida e aí o Brasil que fica mal, o nosso país fica mal. Entendeu a brincadeira? Ah, professor, entendi. Só que eu quero entender também como é que essa questão do o dólar sobe, o dólar baixa, como é que acontece isso? O valor do dólar, gente, ele acontece de acordo com o mercado. Ou seja, se eu tenho mais procura o dólar, o valor do dólar sobe, se eu tenho mais oferta, o valor cai. Não é nem pela quantidade de dólares que tem o país, mas sim pela lei da oferta e da procura.
tá certo? Então como é que funciona isso? De acordo com o mercado. Mas o dólar alto é bom para quem importa ou para quem exporta? E o dólar baixo é bom para quem exporta ou para quem importa? Você sabe, é lógico que o dólar baixo é bom para quem importa, porque eu assim com poucos reais eu compro muito dólares e aí eu consigo comprar muita mercadoria, não é isso? Então o que acontece? Como é que dá esse câmbio? Esse câmbio ele pode dar de três formas. Quais são as três formas? O câmbio chamado de câmbio fixo, o câmbio chamado de flutuante e o câmbio em forma de banda. Os economistas colocam que o ideal é câmbio flutuante, de acordo com a lei da oferta e da procura. Mas nem sempre foi assim. Por exemplo, em 94, no Brasil, nós tivemos plano real. E ao iniciar o plano real, nós fizemos uma coisa chamada dolarização da economia, o que a Argentina também fez, e que nós conseguimos fazer a paridade real, dólar real, de forma artificial pelo governo, como sendo 1 para 1. $1 custando um real custando $1. Ah, professor, quer dizer que isso foi artificial? Foi artificial, porque a procura por dólar era muito maior. Teoricamente, o valor do dólar era para ser muito mais, mas o governo falou, não, ó, vai ser 1 para 1, pronto, e acabou. Com isso, o dólar ficou baixo. Então isso ficou fácil para importar e por isso que no início da década de 90 nós tivemos um show de importados no Brasil, espalhando pelo país todas as lojas de 99 centavos. Não era nem R$1. Então encheu de bugiganga aqui. Por quê? Porque o produto estava chegando barato. Vamos lembrar que a gente não via na década de 80, nas prateleiras dos supermercados brasileiros, produtos importados. A partir da década de 90 você começa a chegar azeite, começa a chegar vinhos, frutas. Então com isso, tá, você vai ter o quê? Você vai ter uma grande importação. Qual é o detalhe? É que se eu importo muito, eu estou pegando os meus reais, trocando por dólar no Banco Central e mandando o dólar para fora. Se eu mandei o dólar para fora e trouxe a mercadoria, teoricamente vai faltar dólar aqui dentro. Se falta dólar aqui dentro, o preço do dólar tem que fazer o quê? Subir. Só que subia? Não, não subia. E não subia por quê? Porque estava fixo. O câmbio era fixo, ou seja, 1 para 1. Mas o que acontece? Cada vez vai faltar vai faltar mais dólares aqui dentro. Cada vez está indo mais dólares lá para fora. E vai faltar dólar. Teoricamente, o preço do dólar tinha que fazer subir. Não subia. FHC, na época, percebendo isso, falou, ih, caramba, daqui a pouco não tem mais dólares no país. O que eu faço? Ele foi lá no FMI, pega dólares emprestado e em troca tem que fazer o quê? Rezar a cartilha do FMI, fazer o consenso de Washington. Tá vendo porque ele foi obrigado a realmente a pegar dólares emprestados? Por causa dessa dolarização da economia. E aí novamente o Brasil volta aqui a importar, com isso manda mais dólares para fora, com isso traz mais mercadoria, falta dólares. Por isso que novamente ele vai lá fora e pega dólares importados. Traz dólares para cá de novo com o FMI e segue mais as regras, privatizações, e é mais reforma na Previdência e assim vai indo. Daqui a pouco está de novo o mesmo processo, já com 2 empréstimos nas costas e ainda fazendo o quê? Pegando dólares com quem, gente? Com o FMI. É por isso que chega um momento e fala, não, calma lá, eu tenho que dar um estanque nisso aqui, eu tenho que parar isso. Por isso que faz o quê? Que ele traz dólares e libera o câmbio para flutuar em forma de banda. O que é flutuar em forma de banda? Ele vai poder flutuar entre, por exemplo, entre 1 e 2 dólares. Tá? $1 custa entre 1 e 2 reais. Então isso é uma banda. Quando ele faz isso no mesmo dia, bate a casa dos 2 reais. Ah, agora eu vou permitir que vá entre 2 e 2,50. No mesmo dia, bate a casa dos 2,50. 2,50 e 3. A mesma forma. Vai lá porque a demanda era muito grande. Por isso que a FHC faz o quê? Vai lá fora, pega a maior leva de dólares que o Brasil já pegou já a única vez, traz aqui, abastece o mercado interno e libera o câmbio. Então eu estava o câmbio fixo, fui para o câmbio em forma de banda e vou para câmbio flutuante. Libera o câmbio. Liberando o câmbio, o que acontece? O dólar bate a casa dos 4 reais. E aí o dólar fica alto. E o dólar alto é bom para quem importa ou para quem exporta? O dólar alto é bom para quem exporta. Professor, por que o dólar alto é bom para quem exporta? Eu vou fazer uma simulação de exportação nas duas situações, com o dólar baixo e o dólar alto. E assim você vai entender. Vamos lá, vamos exportar primeiro com o dólar baixo, onde $1 vale R$1.
o que acontece? Vamos exportar o quê? Sapato. Sapato feminino, até porque a mulher nunca está satisfeita, sempre quer mais e mais e mais. Então vamos lá. Sapato feminino. Quanto é que custa um sapato feminino no mercado internacional? Algo em torno de 30 dólares. Quanto é que custa um sapato feminino no Brasil hoje? Algo em torno de 60 reais. Olha só, a moça que está gravando aqui comigo já começou a reclamar, perguntando onde é que tem sapato a 60 reais. Calma, se for na ponta de estoque aí das lojas, você consegue achar. Normalmente não tem essa numeração não, mas você acha, tá? Vamos fazer um exemplo com 60 reais que fica perfeito, tá? Vamos lá, o sapato lá fora, custa em média quanto? 30 dólares. Sapato aqui dentro, 60 reais. Vamos exportar sapato? Olha só a operação. Se $1 custa R$1, eu vou exportar sapato, então 60 reais custa quantos dólares, gente? 60 dólares. Então o nosso sapato está chegando lá fora 60 dólares. Mas lá fora o sapato custa quanto? Custa 30. Se ele custa 30 e o meu chega a 60, eu vou vender quando? Nunca. Não vou vender nunca. Então um dólar barato, dólar baixo, deixa a nossa mercadoria muito cara lá fora, sem competitividade. Mas aí o Brasil liberou o câmbio e o dólar bateu a casa dos R$4 e o dólar ficou o quê? Alto. O dólar 1 para 4 agora. Então com dólar alto, vamos ver como é que eu processo essa mesma operação de venda agora, de exportação. Se $1 vale R$4 e o nosso sapato custa R$60, R$60 vale quantos dólares, gente? 240 não, é o contrário. Divide. R$60 dividido por 4 dá o quê? 15 dólares. Então, o nosso sapato está chegando lá fora a quanto? A 15 dólares. Então, o dólar alto deixa o nosso mercadoria o quê? Competitiva, barata lá fora. Isso mesmo. Então, o que acontece? Então, com isso, vamos conseguir vender agora? Vamos. Com isso, vamos ter mercado consumidor? Vamos, mas calma lá. Eu tenho cara de besta, jeito de besta, andar de besta, falar de besta, mas besta eu não sou. Gente, o meu sapato está chegando lá fora a 15 dólares. Mas lá fora a média é quanto? É 30. Eu vou vender a 15 porque se eu vender a 25 ainda estou vendendo? Tô. Então eu vendo a 25, mando o meu sapato para fora, eles mandam 25 dólares para cá. Mas a minha produção é em reais, os meus salários são em reais, os meus impostos eu pago em reais. Então o que acontece? Eu tenho que pegar esses 25 dólares e na casa de câmbio, última instância, Banco Central, e trocar por reais. 25 dólares vezes R$4 dá quanto? Dá R$100. Ou seja, é como se eu tivesse exportado meu sapato a R$100. Viu a vantagem de exportar o quê? De exportar. Tá com dólar alto? O dólar alto deixa a nossa mercadoria competitiva no mercado internacional. Professor, beleza. Entendi direitinho. Entendi globalização, liberalismo, keynesianismo, neoliberalismo, consenso de Washington, FMI, que nós pagamos o FMI. Entendi que nós temos dívida externa pública, privada, que temos dinheiro em caixa para pagar. Entendi até a questão relacionada com o dólar. O dólar que sobe, o dólar que cai, não é isso? E qual que é melhor para exportação? Apesar de entender tudo isso, eu tenho um problema. Qual, professor? O maior problema do Brasil não é a dívida externa, é a dívida interna. E que já ultrapassa os 3,3 trilhões de reais. Porque a dívida externa é em dólares, a dívida interna é em reais. Agora vem a pergunta. Gente, e o que vem a ser dívida interna? Isso eu conto para você logo após os nossos intervalos.